Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião longa nesta tarde de terça-feira. A primeira parte da nossa ordem do dia é uma audição obrigatória, ao abrigo do número 5 do artigo 1014 da Lei 39/2014, de 9 de julho, da senhora professora Isabel Pires de Lima, a quem eu renovo os meus melhores cumprimentos, cooptada para membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. Estou só aqui a tentar encontrar a grelha que temos para a nossa audição. Prevê 5 minutos para a senhora professora, depois cada grupo parlamentar também terá 5 minutos, respondido individualmente pela senhora professora. Nós temos quórum e, sendo assim, vamos então depois iniciar a nossa audição, dando a palavra. Mas nós vamos colocar dando então a palavra à senhora professora Isabel Pires de Lima, a quem saúdo, porque aliás também foi parlamentar desta casa e, portanto, é sempre um regresso que nós queremos saudar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar mais uma vez aqui na Assembleia, a uma casa onde estive ligada vários anos, portanto, é sempre um prazer poder interagir com os senhores deputados. Como é do conhecimento dos senhores deputados, a missão do Conselho Geral Independente é uma missão basicamente de fiscalização e de supervisão relativamente ao cumprimento das obrigações da RTP de Portugal com o serviço público, conforme estipulado no contrato de concessão. Ora, o meu percurso não é exatamente um percurso de alguém que tenha estado ligado ao mundo da informação. Portanto, digamos, eu tenho o meu percurso é um percurso na área do ensino e da formação, com uma carreira académica longa, e também na área da gestão cultural e da produção cultural, mas nunca ligada, como digo, à área da informação. Também tive uma carreira política, com cerca de 7 anos como deputada na Assembleia da República e durante 3 anos membro do Governo como Ministra da Cultura. Portanto, digamos, este percurso, sobretudo esta segunda parte, a segunda ou intermédia parte em que estive na vida política, evidentemente que me trouxe uma certa sensibilidade e um certo interesse pelas questões de serviço público e particularmente de serviço público da informação, de serviço público da rádio e televisão de Portugal. Dito isto, para mim foi uma honra e um gosto ter sido cooptada pelo Conselho Geral de Informação, e eu penso que a razão pela qual o Conselho me terá cooptado terá fundamentalmente a ver com o interesse em captar a diferença, digamos assim, quer dizer, a captar elementos que não venham forçosamente da área da informação. A maioria dos elementos que constituem o Conselho Geral de Informação vêm, de facto, dessa área, com exceção, neste momento, da doutora Leonor Beleza e, futuramente, de mim própria, mas penso que, como um órgão colegial que o Conselho Geral de Informação talvez que a diversidade e a diversidade que eu posso, porventura, concretizar, introduza alguma capacitação mais ampla ao Conselho e, por isso, entendi que devia aceitar. Para além de
enfim, o serviço público me ter interessado ao longo de toda a vida, visto que fui funcionária pública e fui política. Ora, digamos que a 2/3 do ciclo de 3 anos em que o Conselho está neste momento, entre 2021 e 2023, evidentemente que foi determinante para a aceitação da minha parte, para a aceitação deste convite, concordar com os pilares estratégicos estabelecidos no projeto estratégico do Conselho para 2021-2023. E, evidentemente, que tenho a maior concordância relativamente a esses pilares que são definidos em torno da promoção ou da necessidade de promover, ou melhor, a necessidade de que a RTP promova uma informação plural e rigorosa, uma informação marcada por conteúdos que tendam a ser inovadores e de qualidade, que visem, ou melhor, que se procurem responder a todos os públicos e que o faça também através de plataformas tecnológicas adequadas, isto é, plataformas tecnológicas também elas inovadoras, para além das tradicionais, digamos assim. E também um pilar determinante, naturalmente, que a RTP seja uma empresa eficiente e moderna. Portanto, evidentemente que eu concordo com estes pilares estratégicos e entendo que a concepção de serviço público plasmado neste projeto estratégico de 21-23 portanto, a concepção que nela está plasmada é uma concepção muito, a meu ver, muito defensável e muito correta e muito rigorosa do que sejam as obrigações do serviço público em média, ou dos média. Portanto, basicamente, estou de acordo com algumas das preocupações, com as preocupações fundamentais atribuídas ao serviço público pelo Conselho Geral de Informação. Fundamentalmente, a garantia de manter e conquistar a confiança dos espectadores e dos ouvintes. Isso é determinante para quando falamos de informação no campo do serviço público. É fundamental que nós construamos uma sociedade mais informada, com maior participação cívica, de modo que os cidadãos se possam envolver de uma forma mais crítica nas grandes questões contemporâneas. E penso que a informação é determinante no sentido da criação desse espírito crítico que a literacia mediática pode realmente promover. Portanto, esse é um dos aspectos, digamos, um dos eixos estratégicos que são definidos pelo Serviço Público, tal como ele é defendido pelo Conselho Geral de Informação, que me parece determinante. Um outro... Doutora, não quero interromper, mas pedimos com o seu consentimento e dos grupos parlamentares deixar agora, parávamos por aqui e depois ia dando mais, para além de responder às perguntas dos seus deputados, porque essa é a parte importante, poderia acrescentar mais da sua reflexão. Não faz mal. Nós temos aqui nesta comissão o bom hábito de começar pelo maior partido da oposição e, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada e vice-presidente desta comissão, Cláudia Bento. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimento e saúdo a Sra. Professora Isabel Pires Lima, cooptada para membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, após renúncia da Dra. Maria Manuela I. Melo.
Agradecemos a sua exposição inicial, a qual revelou e demonstrou o comprometimento que a Sra. Professora Isabel Pires Lima irá assumir, e vai assumir certamente, perante as novas funções que irá desempenhar. É reconhecido por todos a necessidade de existir um serviço público de rádio e televisão assente no pluralismo, na diversidade, na igualdade, baseado numa programação não discriminatória, orientada para os diversos setores da sociedade, assente na coesão e integração nacionais, refletindo os valores comuns e servindo as necessidades e os interesses de toda a população e, em muito particular, das minorias sociais. Um serviço público de rádio e televisão forte, capaz de chegar a todos os públicos através de todas as plataformas possíveis. E também isto foi parte da sua exposição, da explanação inicial. Um serviço público de qualidade, que respeita a ética, promova atividades educativas, desportivas e culturais e afirma a riqueza da língua portuguesa. Com o intuito de contribuir quer para uma cabal eliminação do risco ou da percepção do risco de interferência do poder político na atuação da RTP, o que afetaria a credibilidade e a imagem do serviço público perante os portugueses, quer perante uma gestão mais eficaz e eficiente da empresa, foi criado o Conselho Geral Independente, que é um órgão responsável pela supervisão da RTP. Este órgão cabe definir as linhas orientadoras da empresa, fiscalizar, zelar pelo cumprimento das obrigações do serviço público, supervisionar a persecução do projeto estratégico, assim como nomear o Conselho de Administração. Exatamente por isso, e tendo em conta que o serviço público de rádio e televisão é, em simultâneo, sinal de vitalidade e garante da democracia, o Conselho Geral Independente assume um papel de enorme relevância. Assim, a primeira pergunta que gostaria de endereçar, e começando por perguntar, se considera que o atual enquadramento jurídico do Conselho Geral Independente contempla todos os mecanismos suficientes e necessários para o cumprimento desta missão tão complexa que lhe está atribuída. Em novembro do ano passado, o Ministério da Cultura constituiu uma comissão para elaborar um livro branco para o serviço público, incumbida de fazer uma reflexão sobre os objetivos do serviço público e de como devem ser assegurados. Será com base no resultado deste trabalho que o Governo irá proceder à revisão do contrato de concessão do serviço público, algo que deveria ter já ocorrido no ano transato 2019. E, como tal, gostaria que nos pudesse aqui identificar, de acordo com a sua opinião, quais são as situações de maior vulnerabilidade e quais os desafios que se encontram cada vez mais prominentes e que se colocam à Rádio e Televisão Portugal. E, por fim, termino-lhe desejando-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um mandato muito profícuo e contribua decisivamente para o desenvolvimento de um serviço público de rádio e televisão cada vez melhor e mais próximo dos cidadãos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Devolvo a palavra à Sra. Professora Isabel Pires Lima. O grupo... Para tentar responder à Sra. Deputada Cláudia Bento e, dentro dos 5 minutos, poder explanar mais algum ponto de vista que entenda que é importante. Muito rapidamente, com efeito a Sra. Deputada, muito obrigada pelas suas perguntas. Tanto quanto sei, o prazo para a entrega portanto, para a conclusão da produção desse livro branco é abril deste ano e provavelmente ele trará, como a Sra. Deputada referiu, elementos que podem ser importantes no sentido da revisão, então, de possíveis mecanismos necessários para um trabalho porventura mais eficiente, inclusivamente do Conselho Geral de Informação. Como pode compreender, eu não estou suficientemente dentro do trabalho do Conselho para poder ter muita noção de que mecanismos importa alterar, será necessário alterar. O que me parece é que importa
importará que a própria RTP possa ter meios para responder a certos desafios que são prementes, entre os quais, um dos quais, que me parece dos mais prementes, é a sua atualização tecnológica, digamos, no sentido de poder responder à necessidade da criação de uma diversidade de plataformas que são fundamentais se nós queremos, ou se a RTP quer, garantir, por um lado, garantir a sua diferenciação em relação aos outros média, mas, sobretudo, se quer conquistar jovens para a utilização da RTP e necessariamente das várias plataformas que importará fomentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e, de forma muito especial, em particular, a Sra. Professora Isabel Pires de Lima. E a primeira coisa que gostaria de manifestar da nossa parte, Sra. Professora, era o nosso agradecimento pela sua disponibilidade para assumir o cargo de vogal cooptada pelo Conselho Geral Independente. A Sra. Professora é, objetivamente, uma personalidade pública. E isso bastaria, quando se fala numa cooptação para um órgão, bastaria isso para que a audição ficasse plena. A Sra. Professora é não só uma personalidade pública, como todos nós podemos observar pelo seu vastíssimo currículo, não só por uma reconhecidíssima carreira académica a nível nacional e internacional, com o doutoramento honoris causa, mas também por um serviço público que a Sra. Professora já teve a oportunidade de destacar, com elevadas funções na esfera política, Ministra da Cultura, deputada durante vários anos, mas também na esfera cultural, Vice-Presidente da Fundação de Serralves e tantas outras fundações e organismos culturais onde a Sra. Professora está. Mas também noutros setores. A Sra. Professora é também membro cooptado do Instituto Politécnico de Porto, com atividades na educação fora da sua área, e membro do Conselho Estratégico de Turismo Porto e Norte. Está com estas, entre tantas outras. Gostava também de destacar que o seu reconhecimento público foi feito. A Sra. Professora foi homenageada com medalha de ouro da sua cidade e foi homenageada pela nação com a ordenação da grande oficial da Ordem de Mérito de Infante Dom Henrique. Por isso só podemos agradecer a sua disponibilidade para integrar o CGI. Obviamente que não irei questioná-la acerca de assuntos que não só pela reserva que fazem parte de um membro deste órgão, mas acima de tudo para quem está a entrar, não teriam sentido. No entanto, porque alguma coisa temos que dizer também, e a Sra. Professora já foi explanando uma série de coisas, a concepção de serviço público que está em vigor, ainda se mantém a lei de 2007, a lei 27, diz que o funcionamento do operador de serviço público, neste caso a RTP, deve salvaguardar a sua independência perante o Governo, a administração pública e os demais poderes políticos, bem como assegurar a possibilidade de expressão e confronto de diversas correntes de opinião. Eu julgo que esta questão central, que é uma questão que se coloca desde sempre e que hoje continua a ter uma máxima pertinência, é considerar a independência do poder político, a independência da administração pública e, simultaneamente, a liberdade de expressão e de confronto dentro da RTP. Ora, o Conselho Geral Independente, quando foi criado, na legislação de 14, vem responder especificamente a esta necessidade. Há um órgão independente do Governo, um órgão independente da administração pública, que nomeia o Conselho Geral Independente. E é o Conselho Geral Independente que, por sua vez, escolhe o Conselho de Administração, definindo, no entanto, não se demitindo, mas definindo as linhas estratégicas que devem presidir ao plano estratégico que o Conselho de Administração vai avaliar. Recorrentemente, claro que o Conselho de Administração, uma vez que é ele que escolhe o Conselho de Administração e que estabelece as linhas diretoras, também é óbvio que será a CGI que fará a avaliação do cumprimento do plano estratégico, assim como os sucessivos relatórios que daí decorrem. Por isso, é uma função de escrutínio, de acompanhamento, mas de orientação.
E esta noção da orientação e de independência, a salvaguarda da independência do serviço público que é feita pelo CGI relativamente ao poder político, esta salvaguarda depois acaba por se traduzir de alguma forma e de forma efetiva, e a Sra. Professora teve a oportunidade de referir, num conjunto de pilares-chave, que eu não vou começar a referir questões de pormenor, mas estes são os pilares-chave que, de acordo também com a mesma lei, com a lei onde é enunciado quais os princípios nucleares que devem nortear o serviço público, de acordo com a lei, está consagrada. O principal princípio, da qual não posso deixar de referir, porque é aquele que também serve de guia permanente quando o Conselho Geral Independente estabelece linhas estratégicas e faz o escrutínio daquilo que foi realizado, é a universalidade. A universalidade que, no caso da RTP, aparece consagrada. Desculpem, mas eu não consigo, está muito ruído dentro da sala. Tem razão, Sr. Deputado. É um ruído de fundo que me incomoda profundamente. Sr. Deputada, mas não precisa de dizer aos outros deputados que estão a fazer ruído. Dirige-se a mim e faz essa recomendação. Presidente. Eu vou continuar, Muito obrigado. então. A questão da universalidade, que no caso da RTP prende-se fundamentalmente não só com o território nacional onde estão as regiões autónomas, mas prende-se, por exemplo, com a RTP Internacional, com a RTP África e com um conjunto enorme de plataformas que também existem, quer nos canais de rádio, quer nos canais de televisão, onde se junta também o arquivo RTP Play. Mas eu destacaria de forma privilegiada, e até porque a Sra. Professora, uma das causas que tem defendido toda a vida é a defesa da cultura, da língua e do património. Como é que vê esta questão? Não estou a pedir-lhe pensamento estratégico no sentido de avançar com propostas, estou-lhe a pedir, na sequência do que fez na sua explanação inicial, a sua interpretação acerca da relação entre a universalidade, a diversidade, que são princípios que aqui estão consignados, com a RTP Internacional e com a RTP África. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Eu pedi a todos os senhores deputados e também àqueles que estão a acompanhar esta audição que escutássemos os deputados com o silêncio para que cada um possa intervir, dizendo aquilo que pensa e que, mais importante ainda, a Sra. Professora Isabel Pires Lima possa ouvir e possa responder. A Sra. Professora tem a palavra durante 5 minutos para responder. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer que, evidentemente, que uma das funções, Sra. Deputada, muito obrigada pelas observações que fez e pelas questões que colocou. Eu gostaria de dizer que uma das funções fundamentais de um operador público de média é, evidentemente, a universalidade, naturalmente, não é? Essa é uma dos seus principais objetivos. E eu penso que nos últimos, tanto quanto pude apurar da leitura exatamente dos relatórios e dos pareceres emitidos pelo Conselho Geral de Informação, como lhe cabe fazer, como lembrou a Sra. Deputada, como lhe cabe fazer relativamente às atividades de 21, de um semestre de 21 e o relatório anterior do triênio e do último ano, de 20, na verdade, tem havido um grande esforço por parte da RTP de aumentar a sua capacidade na RTP Internacional e na RTP África. Isso é muito notório e também será desejável que futuramente esse esforço se mantenha e que se apoie na necessidade de estabelecer parcerias no sentido de dar maior espessura ao que é possível oferecer na RTP África e na RTP Internacional. Evidentemente não preciso lembrar que num país que tem, enfim, numa cultura e numa língua que tem uma diáspora tão vasta quanto a nossa, são instrumentos estratégicos. Se um serviço público pretende ser universal, esses são instrumentos estratégicos, evidentemente, da sua ação. Portanto, mas como dizia, penso que tem havido um grande esforço nos últimos anos nesse
nesse sentido, e, tanto quanto percebi, do que fui lendo, a RTP Internacional e a RTP África, muito particularmente, têm ganho, efetivamente, uma grande espessura. Penso que o projeto estratégico definido pelo CGI acentua isso de uma forma muito clara. Quer dizer, é um dos objetivos que o CGI entende que a RTP deve perseguir para levar a bom termo a sua ação de serviço público. Portanto, penso que estamos de acordo com as preocupações que a Sra. Deputada acabou de manifestar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, desde já cumprimentar a professora doutora Maria Isabel Pires de Lima e agradecer por aqui estar hoje, nesta audição, ao abrigo do estipulado pela lei, por ter sido cooptada para membro do Conselho Geral Independente da RTP. Ora, segundo o número 5 do artigo 15º da Lei 39 de 2014, de 9 de julho, a nomeação para o cargo que a senhora professora doutora foi cooptada obriga a esta audição, mas também nos parece útil referir que, segundo o parecer da ERC, acerca da sua cooptação, não levantou objeção alguma, pelo que apenas lhe deixo algumas considerações e questões muito objetivas e quase de cortesia. Reafirmo que o seu currículo tem provas dadas, demonstrando competência, mas também não podia deixar de notar mais um cargo de suposta independência e para o qual a nomeação recai sobre, não neste caso sobre um boy, mas sobre uma girl do Partido Socialista. Mais reitero, para que não me interpretem mal, que efetivamente o currículo da Sra. Professora doutora Isabel Pires de Lima revela competência e espero, em nome do Partido Chega, que possa exercer o cargo para o qual é nomeada justamente, de uma forma independente e imparcial. O Chega faz votos de um correto exercício deste cargo, membro do Conselho de Independência da RTP, e que o exerça de forma imparcial. Gostaria de lhe deixar a questão que se acha que é normal um administrador da RTP, acerca de um processo disciplinar que decorre entre dois jornalistas, tenha assinado um parecer sem o ler, admitindo até que estava de férias e de que não o lera. Ora, revelamos alguma estranheza e não parece digno de uma instituição como a RTP. Para terminar, não poderia deixar de passar algo que, na minha opinião e do Partido Chega, é muito relevante. Sendo a senhora professora doutora alguém que vai integrar o Conselho Geral da Independência, gostaria de saber a sua opinião face às muitas peças jornalísticas que são exibidas na RTP, sobre política no geral, e as quais relegam quase sempre o Partido Chega para uma condição secundária. E atenção, isto não é qualquer tipo de vitimização, mas sim a defesa do meu partido, terceira força política em Portugal. Muitas vezes, em várias peças noticiosas, acerca da opinião dos partidos sobre um certo tema, começam sempre por ordem de representação, mas, curiosamente, muitas das vezes relegando o Partido Chega para o fim, e reafirmo que sendo o terceiro maior partido do país, relegando o Partido Chega para o fim e, por vezes, nem sequer o mencionando. Muitas vezes com menor tempo de antena e muitas vezes com frases truncadas. Pergunto se acha isto justo e imparcial num canal que é público. E deixo-lhe a questão de qual será a sua atitude perante esta notória falta de democraticidade da RTP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dava a palavra à Sra. Professora Isabel Pires de Lima. Muito obrigada. Obrigada pela sua intervenção, Sr. Deputado. Gostaria de lhe dizer que, obviamente, se aquilo que refere relativamente a esse episódio lamentável que terá envolvido dois elementos e que eu desconheço em absoluto, quer dizer, sei o relato, apenas o relato que li, de resto, por acaso, no boletim da Comissão de Trabalhadores, evidentemente que esse tipo de situações são lamentáveis,
E evidentemente que a administração da RTP deve intervir como lhe cabe, não é? Não cabe ao Conselho Geral Independente fazê-lo, cabe sim à administração. E há também um Conselho de Ética que tem também alguma coisa a dizer nesse campo. Entendo que, e o Conselho Geral de Informação dilo de uma forma muito clara no projeto estratégico, evidentemente que a RTP deve estar extremamente atenta à diversidade de opiniões e à diversidade de pontos de vista. Será, ao propiciar aos seus ouvintes e espectadores a diversidade de pontos de vista, é que poderá, por exemplo, lutar por uma informação que combata as notícias falsas, que combata uma informação pouco rigorosa e, portanto, evidentemente que é fundamental que todos os pontos de vista sejam acolhidos na RTP. O projeto estratégico aprovado pelo Conselho Geral Independente e que norteia, evidentemente, ou que deve nortear a prática da RTP enquanto serviço público, acentua de uma forma muito clara isto que eu estou a dizer. Portanto, se assim é, evidentemente, importa que haja uma inflexão por parte da Rádio Televisão Portuguesa. Gostaria só de terminar de fazer uma referência. O Sr. Deputado está enganado quanto à definição ou a qualificação, não sei bem se é um adjetivo, se é um substantivo, de boy ou de girl do PS, a meu respeito. Não é verdade, nunca fui membro do PS, fui sempre uma deputada independente, fui sempre, mas é um facto que não quero deixar de referir. Fui deputada pela bancada do PS, como independente, fui membro de um governo do PS como independente. E é como independente que me mantenho hoje ainda. Muito obrigada. Senhora Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agradeço também aos senhores deputados, desejo-lhe a maior felicidade no cumprimento das suas funções, assim for. E pedi apenas aos deputados para interrompermos durante 1 minuto e voltamos já.